Os tipos de dados são dois. Temos os tipos de dados primitivos e os tipos de dados compostos ou derivados. Os tipos primitivos são aqueles que não podem ser decompostos. Os tipos de dados derivados são aqueles definidos a partir dos tipos primitivos, como, por exemplo, os vetores, as matrizes, os registros, entre outros. Veremos a seguir os tipos de dados primitivos da linguagem C e, ainda neste curso, alguns dos tipos derivados. Quando você cria um programa, você cria um sistema de processamento de dados. O processamento de dados é feito com instruções e os dados. Os dados precisam ser definidos corretamente. Dados podem ser caracteres isolados, textos, códigos alfanuméricos, códigos numéricos, números com e sem casa decimal. Por esse motivo, precisamos conhecer os tipos de dados que existem e saber escolher qual deles usar em cada caso. São 5 os tipos de dados primitivos em C. Temos o tipo char, o tipo int, o tipo float, o tipo double e o tipo void. O tipo char é usado para caracteres e também para strings. A diferença entre string e caractere é que o caractere é um caractere e a string é uma cadeia de caracteres, ou seja, um caractere ao lado do outro, como, por exemplo, um texto. Algumas linguagens de programação possuem um tipo específico para caracteres e um tipo para string. A linguagem C usa o mesmo tipo, char, para caracteres e para strings. O tipo inteiro é usado para armazenar números positivos e negativos entre menos 2 bilhões 147 milhões e alguma coisa a mais 2 bilhões 147 milhões e alguma coisa. Você usa o tipo inteiro quando precisa trabalhar com números sem vírgula ou ponto decimal. O tipo inteiro pode ser modificado colocando a palavra short ou long na frente. O que muda é o tamanho de armazenagem do tipo, ou seja, o quanto em valor esse tipo de dados vai armazenar. Outra palavra que muda o tipo é unsigned, que quer dizer sem sinal. Na prática, faz o tipo inteiro só aceitar números positivos. E também altera o maior valor a ser aceito pelo tipo. Quando você precisa trabalhar com números usando vírgula ou ponto decimal, você usa o tipo float. O tipo float ou double. A diferença entre float e double é a precisão do número. Para números com poucas casas decimais ou onde a precisão ela pode ser menor, usamos o tipo float. Como exemplo do tipo float, temos altura, quilometragem, o peso de alguma coisa. Para números com muitas casas decimais, usamos o tipo double. Geralmente usamos o tipo double em cálculos científicos ou onde se faz necessário uma maior precisão. A linguagem C possui um tipo para representar nenhum valor nas funções, porque a função ela pode retornar valor ou pode não dar nenhum tipo de retorno. E zero é valor. Por este motivo, usamos um tipo para representar valor nenhum. É o tipo void. No Brasil, usamos a notação europeia, que usa ponto para separar milhares e vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. A linguagem C surgiu nos Estados Unidos, onde usam a notação norte-americana. A vírgula é para separar milhares
e o ponto para separar a parte inteira da parte decimal. Nos seus programas em C, quando tiver número com vírgula decimal, eles deverão ser escritos usando a notação americana, ou seja, com ponto decimal.